Teleaula Parnamirim. Bom dia, pessoal. E o professor Eduardo, mais uma aula de língua portuguesa em preparação para o exame de seleção e para o PROITEC, né? Que, inclusive, no final desta aula, tenho algumas informações para vocês, ou desta aula ou da aula de produção textual. Mas, por hora, vamos nos ater ao assunto de hoje, acentuação gráfica. Mas antes, eu quero que vocês prestem muita atenção para a palavra acentuação. Todas as vezes que vocês tiverem uma questão, e nessa questão vocês precisarem saber o que estão perguntando a você, né? Até porque a gente fez uma pesquisa e percebeu que a maioria das questões que o aluno está errando tem a ver com aquela questão que ele não entendeu o que foi perguntado. É claro, se pergunta a você uma coisa e você não entendeu a pergunta, obviamente você vai dar uma resposta errada, tá bom? Então preste atenção todas as vezes que você ouvir essa palavra acentuação nas questões de língua portuguesa. Lembre-se, você tem duas acentuações. A acentuação gráfica, que é o assunto de hoje, e a acentuação tônica. Tá? Não se entende um assunto sem entender o outro. Vamos entender por quê. Olha só, toda vez que você falar de acentuação tônica, é aquele assuntozinho bem bacana que a gente aprendeu lá na quarta série, na terceira série, sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona, tá certo? Só relembrando, olha, o que é uma palavra oxítona? É aquela palavra que a sílaba forte, a sílaba tônica, é aquela última da palavra. Olha aqui, como exemplo, você tem café, você tem cipó, coração, armazém. Então, inclusive, antigamente, tia Maria passava para nós um macete na sala de aula, assim, como é que eu vou saber qual é a sílaba forte? Aí aquele macetezinho que a gente nunca esquece. É só vender a palavra na feira, menino. Como assim, professor? Olha só, quando vende café na feira, a gente fala assim, olha o café. Então, você vai prolongar a sílaba forte. Então, isso é a sílaba tônica. Você vai vender cipó, olha o cipó, entendeu? Quando você vai vender na feira, você prolonga justamente a sílaba tônica. Para vender coração, olha, mesmo jeito, olha o coração, tá percebendo? Igual armazém. Então, a sílaba tônica sempre vai ser a mais forte se você vender a palavra na feira. Então essas são palavras oxítonas. São palavras oxítonas, só para a gente fixar, são aquelas em que a sílaba tônica se encontra demarcada na última sílaba, tá? Veja só a última sílaba dessas palavras aqui, ok? Da mesma forma acontece também com as palavras proparoxítonas e oxítonas também. Mas antes, eu só quero fazer uma pausa para lembrar vocês sobre os acentos. Na língua portuguesa, nós temos 3 acentos tônicos que marcam a tonicidade, tá bom? Nós temos o acento agudo, tá bom? Que algumas pessoas dizem que é aquele que do lado, pro lado direito, tá? Pro seu lado direito, é o agudo. É esse acento aqui de avó, tá bom? Você também tem o acento circunflexo, que é esse aqui de avô, tá bom? E você tem o acento grave. Um detalhe, lembre-se, o nome desse acento aqui não é crase. Crase é a fusão, tá? Isso aqui é outra aula, mas só para vocês entenderem. A crase é a fusão de duas vogais idênticas. A letra A com a mais letra A que dá esse acento grave. Aí para marcar essa fusão, eu uso o acento grave. Não esquece isso, tá? Porque tem gente que fala assim, o acento crase. Não, não. O nome do acento não é crase. O nome do acento é acento grave. Crase é o fenômeno da junção de duas vogais idênticas, ok? Mas por hora, vamos entender isso. Esses são os acentos gráficos. Com a mudança da nova ortografia, né, daquele acordo ortográfico que foi feito com os países que falam língua portuguesa oficialmente, houve muita mudança, tá? Mas por hora, também não vamos falar muito sobre isso, porque isso aqui vai ser outra aula para a gente, tá? Mas entenda que esses são os acentos. E alguém pode perguntar, professor, e o acento tio, né? O tio, ele não é um acento também de língua portuguesa, mas lembre-se, um detalhe, o acento tio, ele não marca tonicidade, ele marca nasalização. Ele está dizendo que aquela palavra vai ter um som nasal, entende? Quando você pega, por exemplo, voltando aqui no acento tio,
Quando você pega a palavra mãe, aí você lembra que este A, ele é grafado com acento tio sobre ele. Observa que quando você fala man, esse é nasal, entende? Então, este acento tio, ele marca essa nasalização da vogal Compreendes até aqui? Perfeito. Então, vamos continuar. Falamos já das oxítonas, acento tio, agora as palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas, elas são aquelas onde o acento tônico que recai na penúltima sílaba. Isso você tem que contar da última, tá? Para a penúltima e para a antepenúltima. Tem que contar de trás para frente a palavra, compreendes? Então, olha só. Caderno, problema, útil, automóvel. Observe essas palavras aqui e entenda que elas, elas têm essa preocupação, elas têm essa tonicidade na penúltima sílaba. E observe também que nem todas têm acento. Isso aí é justamente as regras de acentuação, que a gente vai fechar a aula com isso. Bem bacana de hoje. Mas preste atenção. A palavra caderno. Vamos vender o caderno na feira? Vamos vender o caderno. O caderno tá novo, vamos vender. Então, olha o caderno. Então, veja, aqui você vai prolongar a sílaba em der. Então, a sílaba forte não é a última, é a penúltima. Fazendo dessa palavra uma paroxítona. Tá bom? Uma paroxítona. Olha a palavra problema. Vamos vender problema? Né? Não é uma coisa boa de se vender, não. Mas vamos lá. Para vender problema na feira, você fala, olha o problema. Então, você vai ver que a sílaba forte é prolongada em blém. Ou seja, esta sílaba blém é a sílaba forte. Tá? A penúltima, fazendo também dessa palavra uma paroxítona. Até aí tudo bem? Perfeito. Agora, veja bem, já sabemos quais são as palavras paroxítonas, já sabemos também quais são as palavras oxítonas. Vamos ver, então, como ficariam as palavras proparoxítonas. Tá? E aí a gente contando também de trás para frente, nós vamos ver que estas palavras, elas são acentuadas não na última, não na penúltima, e sim na antepenúltima sílaba. Ok? Então, veja só, a palavra lâmpada. Lembrei até um versículo bíblico lá dos Salmos, né? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra. Enfim, mas vamos aqui para ônibus. Você vê, olha, ônibus também é na antepenúltima sílaba, assim como cárcere, assim como cônego. Um detalhe muito importante, e aí fica muito mais fácil para a gente perceber que todas as palavras proparoxítonas brasileiras e portuguesas são acentuadas graficamente. Tá? Observa que todas elas são acentuadas graficamente, se você observar os 4 exemplos aqui no quadro. E por que eu falei as palavras brasileiras e portuguesas? Deixa eu dizer para você por quê. Porque, vamos pegar, por exemplo, a palavra lâmpada. Quando você pega a palavra lâmpada, essa palavra aqui, aqui no Brasil, ela é grafada com o acento circunflexo. Tá? Com acento circunflexo. Em Portugal, ela é grafada com acento agudo. Tá? Muda a pronúncia, muda o acento, mas a tonicidade ainda recai na antepenúltima sílaba. Isso acontece com a palavra econômico. Econômico. Aqui no Brasil a gente fala econômico. Em Portugal se fala econômico. Então eles usam acento agudo. Tá? É uma coisa que também para nós é irrelevante. Não tem muito a ver com a gente. É lá com Portugal. Mas só a título de curiosidade. Tá ok? Então, eu estou falando isso para a gente entender o que é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Ou seja, quando eu falar isso, eu estou falando de acentuação tônica, ok? Acentuação tônica. Muito bem. E aí, quando você entende a acentuação tônica, o que é oxítona, o que é paroxítona, o que é proparoxítona, você vai agora relembrar os monossílabos átonos e tônicos. Primeiro, vamos pegar. O que é monossílabo? Monossílabo. É uma palavra que só tem uma sílaba. Ok? Uma palavra só tem uma sílaba. E o que é o monossílabo átono? Átono e tônico. Então, átono e tônico são duas palavras opostas, tá? Então, a palavra tônico é forte e átono é fraco. Então, olha só. Tônico, como nós já estudamos, é forte e átono é fraco. Ok? Então, vamos ver aqui neste pequeno poema de Carlos Drummond de Andrade,
Que lembrança darei ao país que me deu tudo o que lembro e sei, tudo quanto senti. Né? Então, observa aqui, nesse trecho, que estão destacados monossílabos tônicos, ou melhor, monossílabos átonos, perdão. Então, observa aqui, ó, esses, por quê? Já sabemos por que é monossílabo, só tem uma sílaba, e sabemos que ele é átono por quê? Porque é um som fechado. Ó, que lembrança, que lembrança. Às vezes, é tão fraco o som, é tão átono, que você não fala que, você fala que, quase com som de i, tá? Como eu falei na aula passada, é muito comum aqui no Nordeste isso acontecer, tá bom? Então, que lembrança. Tá errado? Tá não, gente. Fala assim mesmo, não tem problema não. Que lembrança darei ao, sílaba átona, fraquinha, ao, país, que, mais uma vez o que, ó? Me, esse me, raramente você escuta alguém falando me. A gente fala mi, com i, som de i mesmo. Mas é isso mesmo. Deu, que me deu. Então você observa aqui, são palavras que têm um som tão fraco, né, tão átono, que você pronuncia às vezes dessa forma, tá? Não se preocupa com isso não, com pronúncia, isso aqui não vem ao caso. Só quero que vocês entendam com estes exemplos aqui o que são monossílabos átonos, tá bom? Ao contrário, vamos ver o que são monossílabos tônicos. Monossílabos tônicos. Eu tenho aqui essas palavras: chá, pá, pé, ré, dó, nó. Tá certo? São palavras que você sente a tonicidade, mesmo sendo monossílabas, mesmo tendo apenas uma sílaba, você percebe que o som é forte, tá? Então aqui é um monossílabo tônico, monossílabo forte, ok? Vamos ao quadro? Eu queria que vocês prestassem muita atenção no exemplo que eu vou dar a vocês, porque vamos aqui a um exemplo bem simples. Quando eu coloco aqui para vocês o exemplo de... Está aqui, eu vou só repetir aqui no quadro. Chá e pá. E agora eu vou colocar outra palavra. Eu vou colocar aqui para vocês a palavra que. Aquela que nós usamos no exemplo anterior. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessas três palavras. Eu quero que vocês entendam uma coisa muito simples. Quando aparece uma questão no IFRN, no exame de seleção ou no PROITEC mesmo, referindo-se à acentuação tônica ou acentuação gráfica, eu quero que vocês percebam que esta pergunta não vai pedir para você acentuar as palavras. Não é isso. Não. Me lembrou agora uma questão do ano que Jáfia fez, né? Foi há 3 anos, a Jáfia, não sei se ela está assistindo o programa, mas a Jáfia fez o PROITEC, eu lembro porque a gente conversou sobre esse assunto na ida para o IFRN, naquela aula de campo que a gente fez para lá, e a gente foi comentando uma questão justamente sobre isso aqui. Então preste bem atenção, que essas três palavras, elas têm uma coisa em comum. Prestem atenção, elas têm uma coisa em comum. E o que é que elas têm de em comum? As três palavras são monossílabas. Perfeito? Então, eu quero que vocês entendam isso. Agora, dessas três palavras, apenas 2 palavras têm algo em comum com relação à acentuação tônica e à acentuação gráfica, tá bom? Essas 3 palavras têm em comum que as 3 são monossílabas. Agora, apenas essas 2 palavras têm algo em comum quanto à tonicidade e quanto à acentuação gráfica, ok? Quero que vocês percebam isso. É muito simples isso aqui. Só eu não quero que vocês confundam, tá? Porque às vezes as questões elas aparecem e a gente confunde, tá bom?
E outra coisa, percebam que as questões, quando elas são elaboradas, quando alguém vai elaborar essas questões do IFRN, se preocupa muito com essas coisas em comum, tá? Essas coisas que há em comum entre as palavras, tá bom? Outro exemplo também desta prova de 3 anos que a Jaffa fez, eu acho que foi o ano que Jaffa e Alan Marx fez essa prova, a mesma prova do Proitec, tá? Essa prova, ela tinha, acho que 2 ou 3 questões, se eu não me engano, três questões sobre acentuação gráfica. Foi muito marcante por isso, tá? E aí a gente tem que prestar atenção a essas palavras. Nós falamos aqui da acentuação tônica, tá? E aí a gente vai aprender hoje como ou quando acentuar essas palavras. A gente tem dúvidas, essa palavra tem ou não tem acento, tá? E às vezes nos vem essa dúvida, tá? Eu quero que vocês observem, mais uma vez, aqui no quadro, a palavra caráter. A palavra caráter. Veja que vamos vender a palavra na feira. Olha o caráter. Então você percebe que a sílaba forte é essa. Esta é a sílaba forte. Agora, ela existe um motivo para ser acentuada graficamente. Observa aqui. Há um motivo, tá? E esse motivo eu vou chamar de regra gramatical, tá bom? Há um motivo para ela ser acentuada graficamente. Há, por exemplo, um motivo para a palavra... Desculpem. A palavra táxi ser acentuada graficamente. Tá? Uma palavra grega, de origem grega, táxi, tá? Que no original grego significa rápido, tá bom? Então a palavra táxi, ela é acentuada graficamente. Ou seja, recebe o acento gráfico. Além de acento tônico, recebe o acento gráfico. Então a palavra caráter, a palavra táxi, a palavra pólen. Veja, essas palavras, elas têm algo em comum. Tá? Vamos, outro exemplo, vou colocar um adjetivo. Agora, a palavra amável. Tá? Então, vejam só. Essas 4 palavras, elas têm algo em comum. Elas têm algo em comum para serem acentuadas graficamente, que a gente vai ver daqui a alguns instantes. A palavra vírus também é acentuado. E quando falo acentuado graficamente, quer dizer que recebe o acento gráfico, tá? Ou o circunflexo, ou o acento agudo, que é o caso aqui. A palavra tórax. Vou colocar a palavra xerox, tá bom? Xerox, que é a mesma coisa que a palavra tórax. E ela é acentuada graficamente. Isso me lembra uma coisa que aconteceu lá no campus aqui o campus universitário. Havia uma confusão na fila da Xerox. A moça da Xerox estava corrigindo todo mundo que chegava lá para tirar. Na fila, chegava a moça, alguém dizia, eu vim tirar aqui uma Xerox. Aí a moça dizia assim, você veio fazer uma Xerox? E aí o pessoal, olha, você fazer isso no curso, no setor 2, né, na Xerox do setor 2. E com pessoas de letras, do curso de letras, é meio que complicado, porque a moça lá da Xerox estava corrigindo todo mundo. E dizia assim, olha, a palavra Xerox, ela é acentuada graficamente. Como assim? Não, a palavra certa é Xerox. Aí, então, alguém teve que se pronunciar lá na hora. Disse, moça, preste atenção. Existem palavras na língua portuguesa que elas admitem dupla pronúncia. É o caso de Xerox. Então, se você fala Xerox, você faz isso. Você acentua a palavra. Se você fala Xerox, então você não acentua a palavra. Então, a palavra Xerox, assim como a palavra hieróglifo, tá? A palavra hieróglifo é uma palavra também que admite dupla pronúncia. Nesse caso, você tanto pode falar hieróglifo como hieroglifo. Os professores de história, por favor, me ajudem aí, tá? Mas é isso mesmo, né? Andréa, de história, sabe bem disso. E a palavra hieróglifo, ela subsiste. Existem as duas. Então, você pode usar uma ou outra. Mas lembra, preste atenção. Se você fala
Xerox, você acentua. Se você fala Xerox, você não acentua. Então não sai por aí corrigindo as pessoas sem saber o que é certo e o que é errado, tá bom? Então eu quero que vocês percebam, eu escrevi essas palavras e eu quero que vocês percebam que todas elas são acentuadas graficamente por um único motivo, porque todas elas são paroxítonas. Paroxítonas, ó. Caráter, táxi, pólen, amável, vírus e xerox. Essas palavras são acentuadas graficamente, tá? Porque elas são palavras paroxítonas. Mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver, na verdade, com a musiquinha que eu vou ensinar a vocês dentro de alguns instantes. Quero que vocês prestem atenção numa coisa. Quando a gente vai para aprender as regras de acentuação, às vezes a gente esquece ali, acolá uma coisa e outra, tá? Principalmente das paroxítonas, que são a maioria das palavras brasileiras é paroxítona, tá? A maioria, diferentemente do francês. Na França, a maioria das palavras é oxítona, tá bom? Aqui não, no Brasil, a maioria das palavras é paroxítona, tá bom? Então, preste atenção nisso aqui. Quando eu quero memorizar algo, eu gosto de transformar em música. Por quê? Porque a gente aprende na psicologia que as informações artísticas, sons, memórias, imagens, tudo isso fica gravado no lado direito do cérebro, no hemisfério direito do cérebro. E as informações, né, a cognição, aquela coisa mais científica, mais matemática, fica guardado no lado esquerdo do cérebro, né, no hemisfério esquerdo. Aí o que você faz? Quando você pega uma informação gramatical e transforma em música, em paródia, o que acontece? Neste caso, você tem aqui uma junção, você junta a informação, você guarda a informação no lado direito e no lado esquerdo. Agora eu vou ensinar para vocês uma musiquinha, que tem a ver com isso que nós acabamos de falar. Só para a gente decorar a música, uma música, e com essa música decorada a gente vai ficar relembrando dessas regras aqui de hoje, porque, como eu estava falando no início da aula hoje, para o pessoal da produção, regra gramatical, ou qualquer regra, seja ela de qual área for, da jurídica, da mecânica, regra, fórmula, é muito difícil você decorar e gravar por muito tempo, né? A não ser que você use esses mecanismos assim. Então eu vou agora me preparar para passar para vocês essa música e eu quero que vocês, por favor, prestem bastante atenção. Essa música, ela é uma paródia que eu já canto desde quando nós temos o cursinho, já vamos entrar para 7 anos, né, de cursinho, né, Lameque? Lá no Silvino. Há quem diga por aí que a ideia foi copiada, mas não é verdade. A ideia é original nossa, lá do Silvino. Quando eu cheguei lá, cheguei para a escola, assim que cheguei já comprei a ideia, fiz uma parceria com o Davi, o professor Davi, e aí depois chegou o Lameque e até hoje estamos juntos nessa parceria bacana, tá certo? E aí os meus alunos antigos já conhecem a música, né? Não preciso ir aqui só olhar para a gente relembrar a música. Para quem não conhece, essa música é uma paródia com a música da banda Kid Abelha, né? A vocalista Paula Toller, aquela música Como Eu Quero. Então, só para vocês entenderem aqui um pouquinho da música, preste atenção na melodia. Vocês vão só gravar aqui um pouco da melodia para vocês se situarem. Quem está em casa deve conhecer, né? E os professores também, principalmente. Ó, aquela música que faz assim. Diz pra eu ficar mudo, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero e você sério. Drama do sucesso, mundo particular. Solos de guitarras não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero. Estão lembrando da música? Eu quero você como eu quero. Perfeito. Aqui é só para a gente lembrar da melodia original da música, ok? Muito bem. E aí, isso que eu cantei agora, a gente vai cantar com isso que está aqui no quadro, tá bom? Agora, preste bem atenção. Quando chegar nessa parte do refrão, que faz se liga aí, eu quero você como eu quero, a gente vai cantar, que é o meu lema de trabalho nesses tempos que eu dou aula de língua portuguesa, você vai cantar assim, ó. Se liga aí no mistério. Aí meus alunos antigos perguntam, professor, que mistério é esse?
se liga aí no mistério. Só para a gente fixar, ok? Esse é o refrão, bem simples. Mas aqui, ó, olhando para o quadro, vocês vão me acompanhar com a melodia da música que eu acabei de cantar, que faz assim, ó. Toda oxítona será acentuada quando terminada em A, E, O, seguido não de S. Isso será também para toda oxítona terminada em U. Se liga aí no mistério. Se liga aí no mistério. Aqui nessa tela, comigo. A maioria das palavras brasileiras é paroxítona terminada em AEO, porém acentuadas serão as terminadas em RINLU, X em Lux. Se liga aí no mistério. Se liga aí no mistério. Comigo na próxima tela. Nas proparoxítonas, pra mim não tem nenhum pró. Eu acentuo tudo, assim é bem melhor. De novo na mesma tela. Nas proparoxítonas, pra mim não tem nenhum pró. Eu acentuo tudo, assim é bem melhor. O refrão para terminar. Se liga aí no mistério. Lá em casa, vocês cantando comigo. Se liga aí no mistério. Bom, o bom dessa música é que vocês estão acompanhando a aula, estão decorando a música, tá? E isso aqui é um resumo da aula de hoje. Eu vou só comentar as estrofes. Veja só, diz essa primeira estrofe diz assim: toda oxítona será acentuada. Desculpa a falta de enquadramento. Então, só para a gente fixar a aula mesmo da música. Toda oxítona será acentuada quando terminada em A, E, O. Então, cajá. Por que cajá é acentuado graficamente? Porque é uma oxítona terminada em A. Não vai fazer como meu aluno fez no cursinho, não. Eu perguntei, por que cajá é acentuado graficamente? Professor, porque se não acentuar fica caja. Você está certo. Mas a regra gramatical diz assim, ó. Porque, professor, porque é uma palavra oxítona terminada em A. Entendeu? Ó. Então, toda oxítona será acentuada quando terminada em A, E, O. Ok? Então, cajá é acentuado porque é oxítona terminada em A. Café é acentuado porque é oxítona terminada em E. E cipó é acentuada porque é uma palavra oxítona terminada em O. Tá bom? E quando fala assim, seguido ou não de S, porque tanto faz ser cajá ou cajás, tanto faz ser café como cafés, tanto faz ser cipó como cipós, tá? Então, seguido ou não de S. Isso será também para toda oxítona terminada em E. Então, amém, porém, refém. Tem até uma historinha que eu conto na escola, que os alunos acham engraçado. Professor, conta aquela historinha do império. Lembrei. Tinha um imperador do império lá da China, um imperador chamado Também. Olha só. Era do Império Ninguém, tá? E ele e o filho dele gostavam de assistir Alguém e os Esquilos. E aí o professor, não está errado essa história? Preste atenção. Eu falei Também, falei Alguém, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se você não acentua a palavra também, fica também. Se não acentua a palavra alguém, fica alguém. Então é só uma questão de acentuação mesmo, tá? De pronúncia. Então toda oxítona será acentuada com terminada em A e O, seguida ou não de S, isso será também para toda oxítona terminada em E. Então amém, porém, refém, também, tudo isso aí, oxítona terminada em E, ok? Agora, a maioria das palavras brasileiras é paroxítona terminada em A e O, tá? Um detalhe, quando é oxítona terminada em A e O, é acentuada. Quando é paroxítona terminada em A e O, não é acentuada, ok? Porém, acentuadas serão as terminadas em Rinlux. Isso aqui é uma sigla que a gente cria, e inclusive eu até reproduzi aqui no quadro. Queria que vocês voltassem comigo aqui no enquadramento do quadro, por favor, e observem, a regra do Rinlux é essa aqui, ó, que eu falei. Paroxítona terminada em R,
Ó, é uma paroxítona terminada em R. Neste caso, você acentua, tá? Táxi é uma paroxítona terminada em I. Então, você acentua. Pólen é uma paroxítona terminada em N. Aí você acentua. Amável é uma paroxítona terminada em L. Paroxítona terminada em L. Então, você acentua. Vírus é uma paroxítona terminada em U, ou US. Você acentua. E assim como a palavra xerox é uma paroxítona terminada em X, ok? Então, observem isso, entendam que aí você tem, não são todas as paroxítonas, tá, gente? Falta aqui as terminadas em ditongo, as terminadas em ão, tá bom? Aí você tem exatamente aqui a regra da acentuação resumida em uma música. Eu sugiro que vocês recapitulem, a Band vai deixar disponível o link, né? A Band deixa lá para vocês disponível, né, no YouTube. Aí você tem a vantagem no YouTube, porque vocês podem voltar quantas vezes forem necessárias. Né? Vai lá e volta até aprender a música, tá bom? Até lá, eu espero que até a próxima semana vocês já estejam cantando, já estejam decorado, já estejam até sonhando com essa música, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, gostado da música, tá? Forte abraço e até a próxima aula. Teleaula Parnamirim.